O super-herói que apanha, 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 mas no final ele sempre ganha. Afinal, ele é o Invencível. Sejam muito bem-vindos, esse é o Nerds Amadores, eu sou o Júlio Renault. Hoje a gente vai falar da terceira temporada da animação Invencível da Prime Video. Série que é baseada numa série de quadrinhos que está chegando aí em 2025 com a sua terceira temporada. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal, clicar no gostei, compartilhar com os amigos, fazer tudo aí que você sabe que me ajuda pra caramba e pra você não custa nada. Então, cara, faz isso, me segue também nas redes sociais, @nerdsamadores. Vamos embora. Invencível chega à sua terceira temporada depois de uma segunda temporada muito fraquinha, que fez muita gente parar de assistir. Eu quase desisti da série, porque eu não gostei nada da segunda temporada. Achei muito chatinha, enfim, desinteressante, mas dei uma chance, fui ver a terceira temporada e subiu de nível. A terceira temporada começa muito parecida com a segunda, pelo menos pra mim não engrenou tanto, eu demorei ali sabe, a engajar na série, ficava pegando no celular o tempo todo, assistindo, mas coisas interessantes estavam acontecendo. A gente vê o Mark, né, que é o Invencível, tendo sua relação com a Eve, a gente vê a relação dele agora com o irmão mais novo, a gente vê a mãe dele também tendo que se virar agora com um filho que não é dela, mas ela começou a gostar e, enfim, ao mesmo tempo ela quer seguir com a vida dela, ela tem o filho mais velho que tá entrando aí numa fase de querer mais liberdade, enfim, então tudo isso é muito interessante da gente ver essa família, né? Como eles estão lidando com isso, que é muita coisa que acontece. Além disso, a gente vai vendo uma maturidade do Mark também em lidar com as situações lá do Cécio, né? Que é o cara do Pentágono, que toma conta lá dos guardiões, dos super-heróis. Então ele bate de frente, ele não aceita a ordem tão fácil. Então isso é muito legal ver essa maturidade do personagem. A gente também passeia muito pelo desenvolvimento de outros personagens, né? Do Rex, a gente vê os jovens guardiões, né, que eram ali os super-heróis mais jovens, também amadurecendo, tendo suas opiniões, criando esses conflitos que eu acho bem interessante. A série começa pra mim a pecar quando ela traz muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente tem muito personagem, a gente tem muito vilão, a gente tem muito conflito pra resolver, a gente tem muita batalha, a gente tem, sabe, praticamente todos os dias acontece alguma coisa horrível na cidade e os super-heróis têm que vir e é muito sangue, é muito violento e sabe, e começa a cansar um pouco. Por que começa a cansar? Porque começa a ficar repetitivo. A gente começa a ver, chega o vilão, e aí o vilão destrói a cidade, aí chega os super-heróis, aí luta com ele. Algum dos super-heróis fica muito mal, vai pro hospital, ou você acha que morreu e depois ele não morreu. E aí fica nessa o tempo todo. Aí tem o irmão dele agora que tem superpoderes e fica querendo ajudar, ele não deixa. Aí a mãe não deixa, aí ele foge pra ajudar. Isso acontece umas 3 ou 4 vezes e aí começa a ficar repetitivo ali no meio da série, sabe? E tudo isso são com coisas que pra mim são bem relevantes. Vilões que não são interessantes, coisas que eu não quero ver, sabe? Tem muita coisa acontecendo grandiosa que não aparece e fica ali enchendo essa linguiça com outras coisas. Pra quando chega na parte final, que é os 2 últimos episódios, que são muito bons, eles não têm tempo, né? Fica muito corrido, porque você já encheu muita coisa nos episódios anteriores. Então a gente tem um episódio que se passa 3 dias dentro do episódio, porque ele faz essa divisão, faz dia 1, acontece um monte de coisa. Dia 2, acontece um monte de coisa. Dia 3, que claramente dava pra ter sido 3 episódios diferentes. O que tá acontecendo ali é muito grande, é muito interessante, é muito perigoso. E aí sempre que aparece um vilão novo, você faz, tá bom, vamos lá de novo, lá vai o Mark, apanhar pra caramba, ficar todo roxo, todo ensanguentado pra poder ganhar do cara. Porque vai acontecendo isso várias e várias vezes. Temos alguns episódios chaves aqui. Eu acho que do 1 ao 5 tem coisas interessantes em todos os episódios que você pode ver, mas no geral,
não são episódios bons. Assim, são episódios que, nossa, que são marcantes, né? Eu não vou lembrar muita coisa do que aconteceu. Vou lembrar só realmente da parte do desenvolvimento dos personagens e alguma informação ou outra que vai me ajudar a entender lá no final algumas coisas. Mas, assim, o vilão que aconteceu, porque alguém foi preso, destruiu a prisão e aparece um dragão e tal. Cara, isso realmente, pra mim, passa batido. Eu não tô nem aí pra isso. Porque eu acho isso meio, um pouco repetitivo demais e chato. Mas o sexto episódio, ele é um episódio muito bom. Porque ele cria um conflito muito interessante de um personagem que o Mark está envolvido. E aí, quando vai resolver esse conflito, é bem bacana. E o final do episódio é. Caramba, sabe? Acontece algo inesperado que impacta. E aí eu vi a série, pô, a série subiu de nível aqui. Né? Não é sobre violência, não é sobre aparecer nada, porque isso aparece em todos os outros episódios. Mas é sobre o peso das decisões que o roteiro toma. E eu achei isso bem legal. Quando chega no sétimo episódio, acontece uma coisa grande, né? Que é muito bacana, que, sabe, coisa que quem gosta de super-herói vai querer ver aquilo. É muito legal o sétimo episódio. Acontece também decisões importantes do roteiro, acontece coisas pesadas e que você fica impactado, você fica triste, você fica ansioso, você... É um episódio muito bacana. Mas como eu disse, ele poderia ter sido 2 ou 3 episódios pra gente estar vivendo aquilo ali, ter dado a importância maior para aquilo ali e não ter tudo isso resolvido em um episódio só. E no último episódio, apesar de no começo dar aquela sensação de caramba, mas acabou de ter algo gigante no sétimo episódio, vai ter outra coisa gigante agora no oitavo, sabe? Dá essa sensação de refluxo, sabe? Tipo, eu tô aqui mastigando de novo a mesma coisa. Mas logo passa porque começa a ficar muito bom. Realmente. É outro episódio que você fica ansioso, outro episódio que você fica, cara, será que isso tá acontecendo mesmo? Acontece coisas bem pesadas também. E, cara, assim, eu acho que a série termina no maior alto nível. Sobre a parte divertida não tem muito o que falar. Cara, as cenas de ação são muito boas, é muita violência, é muito real, é muito, sabe? Eu acho que eles sabem o peso de que é ter superpoderes que a gente não vê na Marvel, não vê na DC, não vê muito nesses filmes de heróis tradicionais, porque, enfim, a gente vê um pouco disso em The Boys, e aqui a gente vê também que são consequências do que os super-heróis fazem. Então, cara, se o Mark dá um soco num cara que ele sai quebrando paredes, cara, alguém vai morrer com isso. E eles aparecem pessoas morrendo por causa disso, sabe? E eu acho isso muito interessante de ver esse lado de que se existissem super-heróis, a gente não estaria seguro nem quando eles estão lutando, sabe, pra salvar a gente, né? Nem o nosso herói estaria nos deixando totalmente seguros, porque até sem querer a gente poderia estar morrendo. Então eu acho isso muito bacana. As cenas de ação, principalmente dos 2 últimos episódios, são sensacionais. Momentos tristes, momentos é, legais, momentos impactantes, enfim, todos eles estão aqui muito bons. Mas, como eu disse, muito repetitivo, muita coisa que acontece. Uma coisa que me deixa bem assim, caramba, de novo, é porque eu acho que na minha visão, quase nada se resolve por completo, sabe? Tudo deixa um gancho pra depois. Sempre acontece uma coisa, deixa mais um gancho pra depois, mais um gancho pra depois. E eu fico vendo esse leque se abrindo. E eu não sei quantas temporadas vai ter. Mas, cara, tem muita coisa acontecendo. Vai precisar de muita temporada pra resolver tudo isso. Porque além dele não resolver tudo o que acontece, sempre que deixa um gancho, vão aparecendo outras coisas. E aí eu acho que pode ficar um pouco bagunçado, mas essa temporada pra mim é uma nota 7,5, Invencível. Muito maior do que a segunda temporada, que eu acho que eu dei um 4, 4,5. Não gostei muito, mas essa aqui tem um desenvolvimento, começa um pouco devagar e ela só vai subindo e no final ela termina no maior alto nível. Então 7,5 para Invencível, vale a pena assistir. Se você não tá engajando muito no começo, espera um pouquinho, dá uma chance porque melhora bastante.
E se você chegou até aqui, cara, muito obrigado. Se inscreve no canal, clica aí no gostei, compartilha com os amigos. Fica ligado no canal que vai ter podcast falando de um monte de coisa. Tem shorts com os vídeos legais. Me segue também nas redes sociais. Instagram, TikTok, Kawaii, tudo que você quiser aí a gente vai estar entrando. E não perde nada, beleza? Tamo junto. Tchau, tchau.